E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Gabriel Druzian, PAD da disciplina CV411, Mecânica dos Sólidos 1, e nessa sequência de vídeos eu vou estar trazendo para vocês o passo a passo da resolução da lista 3 proposta no Class. Espero que vocês tenham tentado antes, certo? Aqui vamos ao exercício 1, verifique a estrutura abaixo quanto às tensões normais máximas de compressão e tração, bem como a tensão máxima de cisalhamento. É dado então aqui a estrutura, uma viga biapoiada com um trechinho em balanço, certo? E também dada a seção. Tem um eixo só de simetria, essa seção I, então a gente já sabe onde vai estar o eixo Y. A gente não sabe onde vai estar o eixo Z, vamos calcular. Espere só. Propriedades do material, tensão admissível, certo? Então isso significa que a de tração é 1,35 kN por centímetro quadrado e a de compressão é menos 1,35 kN por centímetro quadrado, certo? De acordo com a nossa convenção, que tração é positivo e compressão é negativo. Tensão cisalhante admissível de 0,20 kN por centímetro quadrado. Vamos lá, então o primeiro passo que a gente vai adotar vai ser calcular as propriedades geométricas da seção, que são área, né, posição do CG, os momentos de inércia, sempre bem importantes, e nesse caso, como ele pede a tensão cisalhante, também vai ser importante a gente calcular o momento estático máximo que se dá no CG. Então vamos começar lá? Para todos os cálculos, é como a gente vai dividir aqui em 3 retângulos, né? Essa seção em 3 retângulos, como eu estou mostrando. Então a área é 24 vezes 3, mais 24 vezes 4, mais 12 vezes 3, que dá para a gente 204 centímetros quadrados. A posição do CG vai ser calculada aqui, então, com base nessa face aqui de baixo, né? Nessa linha aqui de baixo. Então, 24 vezes 3 vezes a distância de 1,5, né, do CG desse retângulo até aqui embaixo, 1,5, mais 24 vezes 4, vezes, aí vai ser 3, mais a metade desse retângulo, de 24, então 3 mais 12, 15 centímetros. E por último, 12 vezes 3, com a distância de 3 mais 24, ou seja, 27, mais 1,5, então, portanto, 28,5. E o y do CG encontrado de 12,62 centímetros. Agora sim podemos colocar as coordenadas, colocar os eixos no lugar certo, né? O eixo Z e o eixo Y, e continuar com a nossa marcha de cálculo, calculando então um momento estático máximo no CG, agora que a gente tem a posição dele, vai ser então, aqui você pode calcular tanto por cima, então pegando esse T aqui por cima, essa área toda, ou aqui de baixo, esse outro T mais largo aqui, né? Eu, na minha resolução, peguei por baixo, você pode pegar por cima, por baixo, deve dar o mesmo valor. Tem que dar, certo? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, 24 vezes 3, vezes aí a distância daqui, né? Lembra que para cá, para baixo é 1,5, então vai ser 12,62 menos 1,5. A distância aqui, ó. Já esse outro retângulo aqui, né? Vai ser, então, 4 vezes essa largura aqui, esse tamanho aqui, vai ser 12,62 menos o 3, então 9,62. Vezes a distância do CG desse retângulo até aqui, vai ser metade desse 9,62. Isso dá para a gente ter um momento estático máximo de 985,7 centímetros ao cubo. O IZ, um pouco mais trabalhoso, né? Lembrando, né, como o eixo está aqui, a gente vai ter que usar o teorema dos eixos paralelos, aquele famoso transporte. Então, começando aqui pelo de baixo, 24, no sentido de Z, 24, perpendicular ao sentido de Z, 3, portanto, ao cubo, sobre 12, esse é o do retângulo, mas seria se tivesse já no eixo certo. Como não está, você tem que fazer o transporte do eixo aqui, né, dele, o eixo Z dele, local, para o eixo Z da peça, da seção, que vai ser, então, aquela distância que a gente já viu, de 12,62 menos 1,5, essa distância ao quadrado, né? Queremos eixos paralelos. Já pro do meio vai ser, então, no sentido de Z, 4, perpendicular 24 ao cubo sobre 12, mais o transporte de 4 vezes 24, que é a área, vezes a distância do CG local, né, dessa área, para o CG da peça, CG da seção, que vai ser, então, de 12,62 menos 15, ou 15 menos 12,62, vai ao quadrado, tanto faz. E, por último, dessa última área, no sentido de dizer 12, perpendicular 3 ao cubo sobre 12, mais o transporte, então, 12 vezes 3, que é a área, vezes, aqui você pode pegar, então,
17,38, tirar 1,5 daqui de cima para baixo, que é mais fácil, e multiplica, eleva ao quadrado, e você vai encontrar, então, no final, o IZ 23.214,2 centímetros a quarta. Não seria necessário calcular o IY, certo? Porque a flexão acontece somente em torno de Z. Mas não custa nada quando você já está começando a questão, tá aqui nessa parte de propriedades, que já calcular também. Aqui eu mostro o cálculo, não tem o teorema dos eixos paralelos, porque o CG local dos três retângulos cai sobre essa linha do Y, né? Cai sobre essa linha do eixo Y, então não tem transporte para eles. Fica mais fácil e já está aqui a resposta para vocês. Diagrama. Essa parte que a gente teve no começo da matéria, vocês já devem estar craques, então eu vou meio rápido. Certo? Do equilíbrio global, a gente vai achar as reações primeiro, somatória de momentos em A, né? Chamar, por exemplo, esse momento aqui, esse ponto aqui de A. Você acha, então, o RVB, de acordo com essa equação, 26,2. Fazendo a somatória de forças na vertical, você vai achar, então, já que você já tem o RVB, você acha o RVA. Coloca as forças aqui e traça os diagramas como a gente viu no começo do curso. Se você fizer direitinho, cortante vai ficar desse jeito e o momento vai ficar desse jeito, certo? Repare então que aqui tem uma carga distribuída, fica linear a cortante e parabólico o momento, e nos demais vai ficar constante a cortante e do primeiro grau sempre o momento. Depois, então, de a gente calcular as propriedades da seção e os diagramas, a gente vai analisar quais são as seções críticas. Isso vai acontecer, óbvio, nos valores máximos dos nossos diagramas. Então, para o caso de cortante daqui, onde a gente tem a cortante máxima de 14,4, certo? O sinal não importa no caso da cortante. Então, se tivesse um maior negativo, seria ele, mas no caso deu esse positivo mesmo. E já um momento, a gente tem um momento máximo positivo de 16,4 kN/m, e também tem um momento máximo negativo, que seria o momento mínimo, de menos 10,8. Nesse caso, é necessário verificar os dois pontos. Por quê? Porque essa seção, como a gente viu, ela não tem simetria em torno do eixo Z. Então, na fórmula, né, na equação da tensão normal, a gente multiplica o momento pela distância em y, certo? Divide pelo momento de inércia, mas esse não vai variar entre, né, os pontos aqui. Mas o que acontece? Esse aqui, ó, ele está tracionando as fibras de baixo. Então ele vai tracionar com um braço, entre aspas, assim, né, pode-se dizer, com um Y menor. Porque como a gente viu ali lá na seção, né, o Y era menor embaixo, de 12,62 comparado com o 17 e pouquinho. E aqui ele vai tracionar as fibras de cima, que é o que tem aquele braço, entre aspas, assim, né? O Y valendo 17 e pouquinho. Então, aqui talvez ganhe, apesar do momento ser menor, mas ele traciona com um braço maior. E aqui o momento é maior com um braço menor. Por isso que é importante verificar esses dois pontos. Certo? Então, os pontos críticos vão ser, por conta da cortante, vai ser no CG, certo? Essa linha aqui do CG, qualquer ponto dessa linha do CG. Enquanto que o momento vai ser as extremidades, né? De cima e de baixo. Ora tração em um e compressão no outro, ora o oposto, né? A depender do ponto. Como mostra aqui, né? Quando o momento é positivo, vai tracionar usando esse Y de 12,62 e vai comprimir usando esse de 17,38. E nesse ponto aqui ele vai tracionar os de cima, então ele vai tracionar com os 17,38 e comprimir com 12,62. Para compressão, então, vocês já viram que vai ser direto, vai ser no momento máximo, porque ele já vai usar esse Y máximo. A tração tem que fazer essa verificação que eu estava comentando anteriormente. E vamos lá, então, à última etapa, que vai ser calcular realmente as tensões máximas que ocorrem na nossa estrutura. Então, essa é a equação que vocês viram na parte da teoria, certo? Para a tensão normal e essa para a tensão cesariante. No nosso caso, não temos um momento em relação ao eixo Y, somente ao eixo Z, momento fletor no caso.
E não temos também normal, né? Tanto que eu nem fiz o diagrama de normal, porque vocês já viram que não tinha nenhum esforço normal, então já pulei essa parte. Como eu disse, o de compressão fica bem direto, né? Vai ser aquele no momento positivo de 1640, com o braço entre aspas, né, negativo de menos 17,38. Então, sigma de compressão máxima é menos 1,23 kN por centímetro quadrado. De tração, então, a gente vai calcular no de momento positivo, certo? E daí, portanto, a gente tem que usar, como ele está tracionando as fibras inferiores, a gente vai usar essa distância para as fibras inferiores, 12,62. Calcula o sigma 1, sigma de tração 1, e daí vai calcular para outro ponto também, onde ele traciona as fibras superiores, portanto vai usar como y 17,38 e chegando a esse sigma de tração 2. Note então que o sigma de tração máximo acontece no momento máximo, poderia ser no outro, mas deu nesse, de 0,89 kN por centímetro quadrado. Como a tensão admissível é de 1,35, esse é maior do que menos 1,35, ou você pode olhar em módulo, ele é menor que 1,35, esse também, então estão ok para essa verificação. Com relação à tensão cisalhante, é só substituir na equação, né, a cortante máxima, o momento estático máximo que a gente já tinha calculado, o B aqui a espessura aqui é de 4 centímetros, e o Z que a gente também já tinha calculado anteriormente, encontrando então esse tensão cisalhante de 0,15 kN por centímetro quadrado. Como a tensão admissível cisalhante é de 0,20, tá ok também. Portanto, concluímos que a estrutura não vai cair, né? Ou seja, ela vai suportar esses esforços tendo essa seção, certo? Muito obrigado pela sua atenção, espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Obrigado.